Vamos lá. Então é a página 6 ou 7? Deixa eu compartilhar aqui. Vamos ver se a Priscila tá certa. Ai, hoje eu tô perdidinha, porque eu tô sem apostila. Mas por quê? Esqueceu? Sim. Esqueci no trabalho. 22, hein, Priscila? O quê? Slide 22. Mas eu cheguei a falar de Ana Néria? Ou não? Não. Então comece a Ana Néria. Então volta. Peraí. Eu acho que eu já falei isso aqui, das escolas de medicina. Eu falei tudo isso. Acho que eu fechei Ana Néria Sim. mesmo. Falou Ana Nery também. Sim, aí, ó. Isso, Ana Néria. Parou na Ana Nery. Eu acho que vai começar aí. Ah, falta um pouquinho. Falta só 50 slides. Misericórdia. Professora, Oi, amor. quais são as matérias que você dá aula? Então, são inúmeras, né? Teoria da enfermagem, fundamentos de enfermagem, deixa eu ver mais, eu ver aqui, saúde da mulher, intercorrência cirúrgica, saúde do adulto e do idoso. Claro que a gente pode ir mudando, né? Vai ser de Josélia para dar de pau, literalmente, é para dar e vendendo, não tem jeito. Bom. Atura ou surta? Adorei. Ô, Josélia, Você sabe explicar. quantos professores ao total a gente tem? Porque a gente só conhece você e o Alon. Então, ao longo do ano, vocês... Ela e ele só. Não, ao longo do ano vocês irão conhecer a professora Valéria Castro, professora Mayra Branco e a professora Carol Biancardini. Aí tem outros, né? Tem Bianca, tem Gabriel, né? E por aí vão, tá? Ô, professora, minha mãe... Mas figurinha repetida, eu e Alonso. Oi? Minha mãe já estudou com a Carol e com a Mayra. Camila. Com a Mayra, é. Mayra. São maravilhosas, gente. Elas são, mas ela estudou... Priscila, vai brotar chuchu, hein? Daqui a pouco a gente troca aí, a gente vai trocando aí, mas vocês vão ter que me aturar até julho, sinto muito. Às vezes eu posso trocar de segunda para quarta, mas vocês vão ter que me aturar. José é para dar de pau e vender. Não tem jeito. Vai falar, gente, eu não aguento mais essa professora. E quando eu sair, vocês vão sentir falta. Vão sentir falta de mim, vão sentir falta de mim, literalmente isso. Uns não, outros sim, uns poucos, uns muitos. E por aí vai. Vamos lá, que hoje a gente tem bastante conteúdo, tá? Hoje começa, né, com Ana Néry. Desativem o som de vocês, por favor. Vou desativar aqui, tá? Mas vocês só ativem quando vocês forem falar. Deixa eu fechar. Então, ó, Ana Néry é uma das percussoras, né? Uma que veio poder ajudar Florence. Em 13 de dezembro de 1814, nasceu Ana Justina Ferreira, na cidade de Cachoeira, da província na Bahia. Casou-se com Isidório Antônio Néry, enviuvando aos 30 anos. Algumas literaturas vocês vão ver que ela enviuvou com 29 anos, tá? Então, vai depender da referência bibliográfica, tá? Uns vai estar 29, outros 30. Seus dois filhos, né? Um médico e um médico militar e um oficial do Exército, estão convocados para servir a pátria durante a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, sob a presidência, né, de Solano Lopes. A Ana Néry, quando se enviuvou, o que acontece? Ela não queria ficar sozinha, né? Então, como os filhos dela foram convocados, se eu não me engano, mais o irmão foi convocado para essa Guerra do Paraguai, ela automaticamente fez uma carta de alto punho, né? Falando que ela poderia ir como voluntariada. Então, uma vez que seus filhos estavam lá, ela queria acompanhar. Teoricamente, não tinha o que perder, né? Então, ela era enfermeira, ela iria ajudar os soldados, né, daquela guerra, e podendo ou não, querendo ajudar seus filhos e seu irmão, tá? É importante vocês saberem, né, que eles foram convocados a servir a pátria durante a Guerra do Paraguai e o ano, tá? 1864 a 1870. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês perceberem que está muito rápido, como eu sinalizei quando eu me apresentei para vocês,
É só vocês sinalizarem, tá? Paro e explico de novo sem problema nenhum, tá bom? O mais jovem, o aluno do sexto... Ih, tá rápido? Professora, tem como voltar na primeira página, por favor? Brita. Professora. Pintou? Posso? Sim. Então, ó, o mais jovem, né, que é o aluno do sexto ano... Posso? Desativem o som de vocês, por gentileza. É o da Priscila. É o teu, hein, Priscila? Peraí, Já até perei, já até silenciei. O mais jovem, o aluno do sexto ano de medicina, ele oferece seus serviços médicos em prol dos brasileiros. Ana Nery não resiste à separação da família e escreve, né, ao presidente da província, colocando-se à disposição a sua pátria. Oi? Em que ano os filhos delas foram coisa para servir mesmo? É o quê? Em que ano os filhos dela foram convocados para servir? 1864 a 1870. Isso. Conseguiu pegar, Joyce? Peguei. 64 a 70. Segurem. 64 a 65? Isso. 64 a 70. Ó, Tá, 64 a 70. Peguei. Segurem. Ana Nery, né, em 15 de agosto, parte para Campos, né, da batalha, onde 2 dos seus irmãos também lutavam. Além dos filhos, tinham os seus irmãos, tá? Improvisa, né, hospitais e não mede esforço ao atendimento aos feridos. Após 5 anos, retorna ao Brasil, é acolhida com carinho e louvor, né? Igual o Flórence. Flórence foi para onde mesmo? Em que guerra que a Flórence foi? Da Crimeia. Para a Guerra da Crimeia. E quando ela voltou, né? O que ela fez? O que ela fez? Ela fundou uma escola. Ela fundou a escola. Uma escola de... Então, Thomas. Enfermagem. Vou fazer uma coisa para vocês. Meia resposta, meio ponto, hein? Escola de Enfermagem São Thomas. Quando eu pergunto onde São Thomas, se eu não perguntar, beleza, mas escola de enfermagem, tá? E não mede esforços e atendimentos aos feridos. Após 5 anos, retorna ao Brasil, é acolhida com carinho e louvor e recebe uma coroa de louros. Victor Meirelles pinta sua imagem, que é colocada no edifício municipal. O governo imperial lhe concede uma pensão, além das medalhas humanitárias de campanha. Faleceu no Rio de Janeiro, 20 de maio de 1880. Então, vamos lá. Falei isso na primeira aula. Qual é a semana da enfermagem mesmo, que a gente sempre faz um grande evento? 12 de maio a 20 12 de maio a 20 de 12 maio. a 20 de maio. 12 de maio É a 20 de 20 maio. de maio. Então, o que acontece? Dia 12 é dia do enfermeiro, que é o dia do nascimento de Flórence. Dia 20 de maio, aí é o falecimento, né, de Ana Nery, por isso que a gente comemora. E é dia do técnico de enfermagem, tá? A primeira escola de enfermagem fundada no Brasil recebeu o nome de Ana Nery como Florence Nightingale. Rompeu com os preconceitos na época que fazia da mulher, né, prisioneira ao lar, a verdadeira bela e recatada do lar. Hoje, né, nós temos a autonomia de fazer tudo e mais um pouco, né, onde a gente tem o direito de ir e vir, a gente fazer o que a gente, teoricamente, quiser, né? Isso deve respeito aí nossos maridos. Marido, né? Só um. Ana Nery, motivo voluntariado, é importante vocês saberem, tá, o porquê que ela foi para essa guerra e com quem ela foi, tá ok? A campanha dos filhos e dos irmãos, na maioria da luta armada da América Latina, essa foi o que ela escreveu, tá? Eu me chamo Ana Justina Ferreira Nery, sou mãe de 3 rapazes que acabaram de partir para a guerra. Eles eram tudo que eu tinha, pois o pai morreu quando estava com 29 anos, foi o que eu sinalizei para vocês. Algumas literaturas vão estar escrito 30 anos, e quando ela escreve com o próprio punho, é dizendo 29 anos, tá? Não podendo resistir... Oi? E também, no caso, aí ela fala que teve 3 filhos, né? Isso, é por conta das literaturas. Isso, tá? Na prova, qual que vai valer? Se vocês colocarem, eu vou colocar sempre uma resposta. Se eu colocar 2, é 2. Se eu colocar 3, é 3.
tá? Vai Ok. ser sempre assim, tá? É por conta da literatura. Então, de onde a gente tem pelo Ministério, né, o que a gente utiliza, e quando a gente vai pegar a carta, ela vem dizendo desta forma, tá? Tudo bem, obrigada. Nada, Chuchu. Não podendo resistir à saudade dele, suplico-lhe que me deixe acompanhá-lo como enfermeira em qualquer hospital em que eu em defesa de todos, aqueles que sacrificam suas vidas pela honra nacional e a integridade do Império. Extrai da bibliografia, né, feita pelo jornalista e escritor José Louzeiro. Bom, daqui para frente, a gente passa a falar um pouquinho sobre as teorias de Florence. Como Florence, quando ela entrou, né, aí nessa arte aí do cuidar, né, antes, né, como funcionava, então ela tinha como um olhar aí holístico. Então, uma das teorias, as teorias de Florence era justamente essa, era ambientalista, onde ela entrava. Deixa eu desativar. É da Larissa. Só pode ser latido de um pinche, né? Acho que é um pinche. É, Larissa? É um York, uma Yorkshire. Ei, mas tá brabinho, hein? Eles são bravos. Então, vamos lá. Então, uma das teorias, né, de Florence é o quê? É ambientalista, ela tinha um olhar aí holístico, aonde ela entrava, ela começava a planejar, né, o que seria melhor para esse paciente. Então, teoria ambientalista de Florence, conceito. Segundo Florence, em 1889, tem como significado o cuidado do ser humano e a interligação com o meio. O meio é aquele que ele vive. Não podia ser em um lugar sujo, barulhento, tá? Era tudo de forma organizada. Com isso, estabeleceu algumas, né, observações. Então, relacionado à ventilação, iluminação, calor, limpeza, ruídos, odores, alimentação, são fatores que irão influenciar diretamente no estado de saúde ou doença do paciente. É aquilo. Então, quanto melhor, né, eu deixar o meu paciente confortável, longe, né, de barulhos, né, longe de sujidade, automaticamente eu vou promover aí esse paciente um bem-estar físico e mental. Então, a gente sabe que hoje nos hospitais nós temos as meninas da limpeza, não tem como fazer barulho, né, porque tudo é equipado para que o paciente ele não possa ficar ouvindo esses ruídos, não tem ventilador, né, geralmente é ar-condicionado, a iluminação também acaba sendo boa. Hoje a gente trata dessa forma, antes não era assim. Então, quando ela olhava, né, que isso estava prejudicando o paciente, então ela tentava modificar de alguma forma, tá? Conseguiram entender? Oi, Vitória, quer falar alguma coisa? Levantou a mãozinha. Não? Vamos lá. Fazem parte da teoria, né, de Florence. Por enquanto, eu estou falando da teoria de Florence. Mais à frente, a gente vai falar dos outros, tá? Ambiente físico. Então, o que precisava ser, né, esse ambiente físico? A higiene, que constitui uma nação inclusa relacionada com todos os aspectos ambientais físicos em que se encontra o paciente. Ambiente psicológico. Um ambiente negativo poderia causar estresse físico, afetando emocional o paciente. Recomenda-se que ofereça ao paciente uma variedade de atividades para manter a sua mente estimulada, enfatizando as necessidades da comunicação. Ambiente social é visto como essencial na prevenção de doença, refere-se especialmente à coleta de dados, no qual a enfermeira deve empregar todo o seu poder de observação. Então, o ambiente físico é aquilo ali que a gente entra e vê como estrutura, né? Como é que está aquilo ali, como é que se encontra. Será que se ele ficar na sujidade, será que se ele ficar no calor, será que se ele ficar onde tem muito barulho, vai fazer bem a esse paciente? Não. Ambiente psicológico, né? Nada de palavras negativas, aquilo que vai fazer com o paciente, né, ele piore, né? Não chora, vai doer sim, mas você precisa ser forte, né? Então, essas palavras negativas, quanto mais você fala não chora, ele chora. Quanto mais você fala que não vai doer, mais vai doer. Então, a gente precisa oferecer ao paciente, né, palavras boas de conforto, mas não utilizando essas palavras negativas.
E, claro, né, colocando ele de volta aí à sociedade, né, colocando aí as atividades. Quando vocês chegarem lá em atendimento básico, saúde coletiva, né, então pode ser eu, pode ser uma outra professora, né, porque eu também acabo lecionando também essa matéria, vocês vão perceber que dentro da atenção básica existe primária, secundária e terciária. O que seria isso? Então, quando para PSF, tá? Quando o paciente ele acaba ficando doente, eu preciso inserir, né, voltar ele de novo à sociedade quando ele chega na terciária. A primária é aquela que eu vejo como prevenção para ele não piorar. A secundária, muitas das vezes, né, a doença já está instalada. Eu preciso tratar para poder não piorar. É onde o paciente, muitas das vezes, se ele piorar, ele vai para uma internação e é onde pode ser amputado em um dos membros. Para ele poder não ficar, né, debilitado, o que eu preciso fazer como profissional? Colocar ele de volta à sociedade, né, oferecendo atividades, né, para que ele possa se sentir bem requerido, que mesmo faltando um dos membros, ele ainda é importante para a sociedade. Então, o ambiente psicológico, ele entra dessa forma, né, as atividades que eu posso estar oferecendo para o meu paciente. O ambiente social, ele é visto como essencial para a prevenção de doença, refere especialmente à coleta de dados. É aquilo que eu estou colhendo logo do início. Quem nunca foi no hospital e já foi passado, né? O que está acontecendo agora? Estou vomitando, estou com febre, estou com diarreia. Então, quanto mais coleta de dados, né? Quanto mais informações eu pegar desse paciente, melhor vai ser para poder estar fechando um diagnóstico de enfermagem, que eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Existe diagnóstico médico e diagnóstico de enfermagem, tá? É quando a gente utiliza pela sistematização da SAI. Então, a gente acaba tendo uma observação a mais, que seria um olhar holístico para as possíveis complicações relacionadas ao diagnóstico de enfermagem. Conseguiram entender? Sim, não, talvez? Professora. Oi, Suelen. Então, no caso do ambiente psicológico, né, evitar palavras negativas. No caso, assim, até para criança, muitas das vezes a gente, né, algumas enfermeiras, fala que não vai doer. Ah, não dói, mas só que dói, né? Eu costumo não mentir. Assim, não falo que vai doer, né? Qual criança, né, que ela fala, né, que ela responde pra gente e que nunca levou uma picadinha de formiga, né? Eu sempre costumo dizer isso, picadinha de formiga ou de mosquito. Vai doer? Você já levou uma picadinha de formiga? Sim, então, é parecido com a picadinha de formiga, né? Não estou mentindo, mas também não estou mentindo para ele, né? Então, assim, a dor vai ser relacionada, ele que correlacione. Mas eu costumo agir dessa forma. Essa é uma picadinha de formiga e acabou. Mas não digo que não vai doer, porque depois ele não vai acreditar mais em mim, tá? Poderia falar isso no adulto também? Não, no adulto a gente fala mesmo, né? Vai funcionar um acesso, vai administrar alguma medicação, o adulto, ele tem o conhecimento, ele sabe que vai doer, né? Só que eu não posso estar utilizando palavras negativas, né? Para um adulto, né, o qual vou piorar o quadro dele, né? Olha só, seu João, o senhor vai ter que amputar esse pé, porque isso, porque aquilo, né? Não chegar de cara e falar, olha só, seu João, realmente o senhor está com câncer, o senhor precisa se curar, entendeu? É tudo a forma que você fala com o paciente. E nem vai falar que não vai doer, porque vai. Vai doer. Doer é fato, gente. Vai furou, dói. Não tem jeito. Até garrotear dói, né? Botar aquele elástico no pulso, até aquilo ali dói, né? É um incômodo. Professora. Oi, Suelen. Oi. O ambiente social, a senhora disse que é o quê? O ambiente social é aquilo ali que eu estou tendo como coleta de informações. É o primeiro momento em que você é recebido, né? Lá na emergência, é conhecido como triagem. Coleta de dados. Coleta de dados. Isso. Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguém? Professora, Adoro quando vocês participam, gente. Adoro. Fala. Aqui na página 7 está falando assim: Ana Néria, aos 13 de dezembro de 1814, nasceu Ana Justina Ferreira. Diga. Gente, Eu acho que ela está com 2 áudios, por isso que está tendo essa interferência. sim. Eu quero saber a sua pergunta. Aí o nome dela é Ana Justina Ferreira? É a Ana Justina Ferreira Néria, né?
É igual meu nome, Josélia nananã Reis. Josélia Reis. O Nery, ela herdou do marido. Isso aí. Professora, resume para mim ambiente físico e ambiente psicológico de novo, por favor. Peraí, gente, deixa eu só sair do top. Tá aparecendo uns negócios aí para vocês? Tá aparecendo uns negócios aqui para mim? Ai, foi. Fala de novo. Resume para mim, por favor, ambiente físico e ambiente psicológico, por favor. Ambiente físico é aquilo que eu estou oferecendo e observando pelo meu paciente. Vou dar exemplo. Se a nossa casa está muito suja, a gente se sente confortável? Não. Pia cheia de louça, se sente confortável? Não. Ambiente físico. Aonde o paciente se encontra, pode ser sujo, muito calor, cheio de barulho? Não. Conseguiu entender, Evelyn? Sim. Qual foi o outro? Ambiente psicológico. O ambiente psicológico é tudo aquilo que eu vou retratar o meu paciente, é o que eu vou falar com ele. Não posso usar palavras negativas. Tá, entendi. Foi? Foi, muito obrigada. Nada, Chuchu. Bom, a partir da teoria de ambientalista, passamos a ter um novo entendimento do cuidado. Conforme eu vou falando aqui, eu paro de olhar para o tempo aqui, mas já faltam 8 minutos para o Zoom encerrar. Tá? Então, se desligar aqui, é só a gente voltar no mesmo link. Tá? Então, ó, a partir da teoria ambientalista, passamos a ter um novo entendimento do cuidado. É aquilo ali que eu estou ofertando para o meu paciente, né? Que tipo de cuidado? Cuidado empírico. Saber popular requer algum ensino prático. Tem por objetivo a prevenção de doenças e pode ser praticada por todas as mulheres, né? Homens, vamos dizer assim. Então, o cuidado empírico é aquilo que eu trato como prevenção, tá? Eu vou prevenir para poder não chegar aí a doença totalmente, totalmente dita, vamos dizer assim. Então, estou fazendo como prevenção. Já o cuidado científico, ele requer uma educação formal, organizada e científica para cuidar dos que sofrem com a doença. Ou seja, se eu não tratar, se eu não ter como objetivo uma prevenção no cuidado empírico, no cuidado científico, a doença ela já está o quê? Instalada, que através de exames complementares foi fechado aí a doença. Conseguiram entender? Professora, eu não entendi. Volta aí, professora. Então vamos lá. Não entendi. Também não entendi. Vamos lá. Cuidado empírico. Para você, né, vai para praia, vou dar um exemplo, vai para praia. Não passa protetor solar. Um sol de 3 horas da tarde, 40 graus. O que você pode desenvolver aí? Insolação. Insolação. Se você vai entre 10, né, até 2 horas da meio-dia, né, você passa protetor solar. Você está fazendo uma prevenção contra uma insolação? Sim. Sim. Quando você pegou uma insolação, automaticamente você está no cuidado científico, porque você não fez a sua prevenção lá no início. É a doença propriamente dita, né? É diagnóstico fechado. Você está com pneumonia, você está com meningite, você está com uma bronquiolite, é doença instalada em si, propriamente dita. Entendeu? Entendi agora. Mais alguém? Sim, não, talvez? Professora, Oi? então é o cuidado da doença que não teve prevenção? É mais ou menos isso. Outro exemplo. É a forma de se prevenir também, né? É a prova de... É exatamente isso. Então, vamos lá. Mulheres, né? Eu sei que tem homens aí também que eles podem fazer. De quanto em quanto tempo, né? Pelo menos, a mulher deve ir ao ginecologista poder fazer os seus exames? De 6 em 6 meses. Uma vez ao ano, no máximo. Uma vez ao ano ou de 6 em 6 meses, dependendo do que a mulher tem. Então, vamos botar câncer de mama, tá? Então, ela está fazendo uma prevenção, indo ao ginecologista, aonde ela pede todos os exames para poder evitar aí um possível aí o quê? Um câncer. Então, isso acaba sendo como cuidado o quê? Empírico. Você passa 10 anos sem a ginecologista. Logo após, você tem aí um câncer de mama. Cuidados científicos. Foi diagnosticado através dos exames complementares. Entenderam? Sim. Sim. Mais alguém tem dúvida?
Entendi já. Então, vamos lá. Entendendo de doença e saúde para a teoria ambientalista. Então, eu tenho doença e eu tenho saúde, tá? Doença é vista como processo restaurador, que traduz um esforço da natureza para corrigir um processo de desgaste. O papel da enfermeira seria ajudar o doente a manter as suas forças vitais, a fim de prevenir o quê? As doenças. Então, a doença é aquilo ali que já está o quê? Instalada. Gente, meu marido está aqui me zoando. Já vai agora? Não? Bonitinho. Oi? Que Doença bonitinho. é o quê? Minha meta. Deu Sua foco. meta? Meu Deus do céu. Ele fez o juramento do dedinho. Ai, meu Deus do céu. É sério, bota aqui o dedinho para eles verem. Só o dedinho, tá, gente? Vou fazer propaganda não, hein? Não vale nada. Não vale Vou nada. dormir com depressão. É o quê? Vou dormir com depressão depois dessa, professora. Pronto, meu filho resolveu também fazer aqui. Preciso de cuidados psicológicos. Um dia eu acho meu príncipe também. Vamos achar, vamos sim. Ô, Josélia, Oi. o meu marido me deu um reis também de presente. Te deu o quê? O reis de presente Um também. reis? Isso é show de bola. É bom, né? Nome forte. Vamos lá. Doença surge neste contexto como resultante da interação dos fatores ambientais, de modo que Flores se considerava não apenas como o contrário da doença. Então, a doença é aquilo que já está instalada, né? Então, ó, câncer, só que a saúde é aquilo ali que levou, é aquilo que você tentar, né? Como bem-estar. Então, eu posso agir aí até mesmo como o quê? Como intervenções, como prevenção, que é utilizado lá no cuidado empírico, tá? Doença, ela já está ali. A saúde, como é que está a sua saúde? Ela está boa ou não? Está favorável ou não? Como anda a sua saúde? Entenderam? Sim. Sim? Não? Talvez? Mas alguém Não. tem dúvida? Calma aí, repreende. Doença Não. é Entendi, não. Eu entendi Vamos mais lá. ou menos. Vamos lá. Doença é vista como um processo restaurador. Eu não, né? O paciente está com uma infecção intestinal. Para poder melhorar a doença que já está instalada, e ele está com uma diarreia, ele precisa de uma medicação, né, para poder melhorar aí essa flora intestinal. Então, ele vai tomar a medicação. Eu estou restaurando, porque ele está com uma doença instalada. Conseguiram entender? Sim. Qual é o Sim. papel da Até aí enfermeira? Seria ajudar o doente a manter as suas forças vitais, a fim de prevenir o quê? Uma complicação maior, que seria da doença em si. Então, ó, seu João, o senhor precisa se alimentar bem, né? Nesse período o senhor está com diarreia, você não pode comer muito alimentos gordurosos, né? Evitar mais uma dietinha branda, porque pode piorar, né? Melhor comprar um remédio para poder melhorar a sua flora intestinal, né? Vocês sabem as medicações. Conseguiram entender? Doença? Então, aí a enfermeira Entendi. serve mais Sim. como um instrumento de alerta, é isso? Alerta, sempre. Sempre. Eu entendi agora. Foi? E a saúde? Saúde. Surge nesse contexto. Qual é o contexto? Da diarreia. Com resultante da interação de fatores ambientais. O que levou o seu João a ter uma diarreia? Uma má alimentação, uma água contaminada, um alimento contaminado. De modo que Flores se considerava não apenas o contrário de doença, mas eram além de quê? De estar com a doença, quais eram os fatores que levou ele a adoecer? Que acabou prejudicando a sua saúde. Entenderam? Sim. Posso passar? Sim.